No coração rural do Kentucky, envolta em árvores retorcidas e um silêncio perturbador, existe uma casa. Uma estrutura que o tempo esqueceu, mas cujas paredes guardam segredos sombrios. Dizem os poucos que ousam se aproximar que este não é um lugar comum de abandono. É um local onde o próprio ar parece pesado, carregado com uma energia sinistra que se infiltra na mente de quem se atreve a cruzar seu umbral. Conhecida pelos locais apenas como a Casa da Insônia Eterna, sua história é sussurrada em contos arrepiantes, passados de geração em geração. Relatos falam de uma presença invisível, uma força que impede o descanso, que torce os sonhos em pesadelos vívidos e que lentamente desfaz a sanidade daqueles que tentam passar uma noite sob seu teto. Não se trata de fantasmas barulhentos ou aparições explícitas. O terror aqui é mais sutil, mais insidioso. Ele se aninha no fundo da psique, alimentando-se do medo e da privação de sono. Embora os céticos descartem como meras lendas urbanas, alguns fragmentos de registros, diários esquecidos, cartas amareladas e testemunhos fragmentados pintam um quadro perturbador. Um quadro de famílias que se mudaram cheias de esperança apenas para fugir semanas depois, aterrorizadas e transformadas. Hoje, vamos mergulhar na escuridão desta lenda, explorar os relatos de insônia extrema, as alucinações aterrorizantes e os inexplicáveis surtos de violência que assombram a infame casa de Kentucky. O que realmente acontece quando as luzes se apagam e você se encontra sozinho, na casa onde ninguém consegue dormir? Os primeiros relatos consistentes sobre os fenômenos da casa datam do início do século XX. A família Cartwright, os proprietários originais, construíram a residência com sonhos de prosperidade. No entanto, em poucos meses, o sonho se tornou um pesadelo. Cartas enviadas por Martha Cartwright à sua irmã, recuperadas décadas depois, descrevem um mal-estar crescente. Noites em claro, uma sensação constante de estar sendo observada e o choro incessante de seu filho mais novo, que apontava para cantos vazios do quarto, balbuciando sobre o homem torto. A insônia foi o primeiro sintoma a se manifestar de forma generalizada. Não era uma simples dificuldade para dormir, mas uma incapacidade total de encontrar o descanso. Os Cartwrights descreveram uma energia vibrante na casa, uma espécie de zumbido mental que os mantinha perpetuamente alertas. Com a privação do sono, vieram as primeiras distorções da realidade. Sombras nos cantos dos olhos, objetos que pareciam se mover sozinhos, vozes sussurrantes que pareciam vir das próprias paredes. Ao longo das décadas seguintes, a casa viu uma sucessão de moradores, cada um com sua própria história trágica, mas com um fio condutor assustadoramente similar. A família Peterson, na década de 1950, tentou purificar a casa com rituais religiosos, apenas para relatar que as manifestações se tornaram mais agressivas. O Sr. Peterson, um homem antes pacato, começou a exibir comportamentos erráticos, culminando em um episódio onde, segundo sua esposa, ele passou 72 horas acordado, falando em línguas desconhecidas e destruindo os móveis da sala, alegando que eles tinham olhos. Os especialistas que se aventuraram a investigar, parapsicólogos, céticos e historiadores locais, saíram com mais perguntas do que respostas. Equipamentos eletrônicos falhavam inexplicavelmente. Gravações de áudio capturavam anomalias sonoras que desafiavam qualquer explicação lógica. Mas o efeito mais consistente e devastador era sempre o mesmo: a progressiva deterioração mental causada pela incapacidade de dormir. As alucinações se tornavam mais intensas, mais pessoais, explorando os medos mais profundos de cada indivíduo. Alguns teorizam sobre toxinas ambientais desconhecidas, fungos alucinógenos crescendo nas entranhas da casa.
Outros falam de uma maldição antiga, lançada sobre a terra onde a casa foi construída. Há quem sugira que a própria casa desenvolveu uma espécie de consciência malevolente, alimentando-se da energia mental de seus ocupantes. A verdade, no entanto, permanece elusiva, enterrada sob camadas de medo e especulação. O que se sabe é que a privação de sono é uma forma de tortura. E nesta casa, a tortura é garantida. Em 2018, um grupo de investigadores paranormais independentes, equipados com tecnologia de ponta, decidiu enfrentar a casa. Eles estavam determinados a documentar a anomalia, a capturar evidências irrefutáveis. As primeiras horas foram estranhamente calmas, quase decepcionantes, mas à medida que a madrugada avançava, a atmosfera começou a mudar. Primeiro, a insônia implacável. Apesar do cansaço extremo da preparação, nenhum deles conseguiu pregar o olho. Depois, os sons. Sussurros que pareciam se mover ao redor deles, mas que nunca eram captados claramente pelos microfones direcionais. Passos no andar de cima, quando sabiam que estavam sozinhos. A paranoia começou a se instalar. Então, as alucinações se tornaram coletivas. Um dos membros, David, começou a gritar sobre insetos que rastejavam sob sua pele, arranhando-se freneticamente. Outra, Sarah, insistia que via figuras escuras observando-os das janelas, mesmo estando no segundo andar. O líder da equipe, Mark, tentava manter a calma, mas suas próprias percepções começavam a se distorcer. Ele relatou mais tarde que as paredes pareciam respirar e que sentia uma pressão esmagadora em sua mente, como se algo tentasse invadir seus pensamentos. O clímax da noite ocorreu por volta das 3 da manhã, a infame hora das bruxas. Um grito agudo ecoou pela casa. Era Emily, a técnica de áudio, que estava monitorando os equipamentos em um dos quartos. Os outros correram em sua direção e a encontraram em estado catatônico, olhando fixamente para um canto vazio, o rosto pálido de terror. Seus fones de ouvido haviam captado um som, uma voz gutural e profunda que, segundo ela, pronunciou seu nome. Foi nesse momento que o medo se transformou em pânico. Relatos de um dos investigadores mencionam que Mark, o líder, subitamente se tornou agressivo, acusando os outros de estarem brincando com ele, seus olhos injetados e sua voz irreconhecível. Ele teria agarrado um pé de cabra que trouxeram para o caso de precisarem forçar alguma porta, ameaçando os colegas. A situação saiu completamente de controle. Eles fugiram da casa no meio da noite, deixando para trás equipamentos caros, a sanidade em frangalhos e mais uma história terrível para engrossar a lenda da casa. A casa em Kentucky permanece de pé, um monumento silencioso ao medo e ao inexplicável. Os relatos continuam a surgir, fragmentados, sussurrados, cada um adicionando uma nova camada à sua lenda sombria. O que quer que habite aquelas paredes, seja uma entidade, uma energia residual ou um produto da própria mente humana, levada ao limite pela privação de sono, continua a exercer seu poder sobre quem ousa desafiá-la. Não há respostas fáceis aqui. A ciência busca explicações lógicas, mas o terror que emana daquela propriedade transcende a razão para muitos que o experimentaram. Talvez algumas portas nunca devam ser abertas. Talvez alguns mistérios sejam feitos para permanecerem sem solução, servindo como um lembrete arrepiante das profundezas desconhecidas da nossa própria realidade e da fragilidade da nossa sanidade. A questão permanece: você teria coragem de passar uma noite na casa onde ninguém consegue dormir? E se o fizesse, quem você seria ao amanhecer? Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.